Bom dia, meninos! Hoje a gente vai dar continuidade com a nossa aula de função logarítmica. Então, vamos partir daqui da função inversa, tá? Porque eu quero que vocês façam a questão 3 e 4 da lista de vocês. E a questão 3 e 4 justamente vão pedir, né, que vocês determinem a função inversa. Como eu expliquei para vocês na última aula, a função inversa da função logarítmica é a função exponencial e assim por diante, né? A função inversa da exponencial é a função logarítmica. Lembra que eu fiz esses dois exemplos aqui para vocês? Olha só, vamos relembrar o passo a passo para determinar a função inversa. Então, o primeiro passo é você trocar. Onde for x, você vai colocar o y. Então, aqui, ó, onde era f de x, que é a mesma coisa que y, você coloca x e aonde for x, você vai colocar y. Então, o primeiro passo é você fazer isso. Olha só, invertendo x e y, nós teremos agora a seguinte função. Então, é assim que vocês vão fazer, certinho? Primeiro passo, vocês vão inverter x com y. Já no segundo passo, você vai isolar o seu y. Você vai deixar ele sozinho. Então, neste exemplo aqui, eu preciso deixar o meu y sozinho, certo? Então, eu vou colocar o 4y menos 1 deste lado, jogar o 3x para o lado de lá, certo? E aí, fazendo a minha continha, eu encontrei que f menos 1 é essa expressãozinha aqui, certo? Então, aqui estava em log e eu encontrei a minha função exponencial. Era uma função logarítmica e eu encontrei agora a minha funçãozinha exponencial, certo? Bem simples assim. Agora vamos aplicar ao nosso exercício. A nossa questão 3 diz assim: se a altura de uma planta dobra a cada mês durante certo período de sua vida, a função h de x é igual a 2 elevado a x representa essa situação, onde x é a altura da planta. Então, o crescimento dessa planta está representado pela função h de x é igual a 2 elevado a x, que é uma funçãozinha exponencial, né, meninos? Um botânico fez um gráfico na lei inversa da função acima, de modo que pudesse mostrar aos seus colegas o desenvolvimento dessa planta. O novo gráfico corresponde a qual função? Eu não quero o gráfico, tá? Se vocês quiserem desenhar o gráfico, pode deixar aí. Não tem problema, é bom que vocês vão explorando mais a questão, mas aqui eu quero é a função. Então, como que eu vou fazer para resolver essa questão? Primeira coisa, eu quero é a função inversa, certo? Então, aqui eu tenho uma função exponencial e eu quero, meninos, a inversa dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui no lugar do h de x, eu vou colocar um y, né? Então, y é igual a 2 elevado a x. Pronto, primeira coisa é isso. Terminei isso, eu vou fazer lá o meu primeiro passo, né? Então, eu tenho a minha funçãozinha h de x é igual a 2 elevado a x, certo? E aí, no lugar do h, eu vou colocar um y. Y vai ser igual a 2 elevado a x. Qual é o primeiro passo? É inverter. Onde for x, eu coloco y. Então, onde for y, eu vou colocar o x, certo? Quando eu inverter, aí eu vou procurar colocar o y em evidência. Como que eu vou colocar esse y aqui em evidência, meninos? É o seguinte, olha só, eu tenho 2 elevado a y. Para mim poder tirar ele daí, tirar ele como expoente, eu vou aplicar o log dos dois lados, certo? Então, vai ficar log de x é igual a log de 2 elevado a um y, certinho? E aqui agora, meninos, eu posso utilizar a regra do tombo. Então, log de x é igual. Olha só, utilizando a regra do tombo, eu tenho y vezes o log
de 2, certinho? Eu quero o valorzinho de y. Então, esse log de 2 que está multiplicando com y vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, não é verdade? Então, eu vou deixar o y aqui sozinho agora. Y é igual ao meu log de x, que está dividindo pelo o log de 2, certinho? E aí, nós temos uma propriedade para aplicar aqui. Toda vez que eu tenho a divisão de logaritmo, eu posso fazer o seguinte, olha só. Se eu tenho log de x dividido por log de 2, isso é a mesma coisa que log de x na base 2, certinho? Então, a minha função inversa, o meu f a menos 1 de x, vai ser essa funçãozinha aqui. E daqui, meninos, o legal é que dá para vocês verificarem o seguinte, dá para vocês verificar se tá certo. Olha só, se vocês já pegarem esse valorzinho aqui, ó, presta atenção. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a um y é igual a x. Então, vamos olhar lá no comecinho. Olha só. 2 elevado a y é igual a x. Tá vendo aqui? Então, já dá para você verificar se tá certo, né? Se voltar aqui, tá certinho a sua funçãozinha. Beleza? A questão 4, meninos, diz assim: uma rampa para manobras de skate de campeonato mundial é representado pelo esquema abaixo. Então, eu tenho uma rampa aqui, né? Colocou até o eixo X, o eixo Y, para você ver como que é o comportamento. É representado pela função h de x é igual a 0,5x elevado a x menos 1. Aqui cortou, né? A parte da curva está associada à função. Um representante da organização da prova pediu que seu auxiliar técnico montasse o gráfico da lei inversa dessa função, de modo que pudesse mostrar aos técnicos dos atletas. Determina a nova função? Então, do mesmo jeito, como que a gente vai determinar esta nova função? A primeira coisa, no lugarzinho de h de x, você coloca um y aí, tá? Porque isso aí nada mais é que y é igual a 0,5 elevado a x menos 2. E depois, vocês vão inverter. Vocês vão trocar. Onde for y, você vai colocar o xzinho, tá? Só isso, meninos. Então, é isso, por hoje é só, tá bem? Tenha um bom final de semana, obrigada e fique com Deus.